E vou aproveitar para chamar aqui o Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia, por favor. José Aldemir Freire, diretor de planejamento do Banco do Nordeste. E o Rodrigo Gelli, diretor técnico na PSR, que vai moderar a conversa e participar também com as suas contribuições. Alô? Foi. Bom, boa tarde. Agradecer aqui o convite da Exame para participar desse evento, conversar um pouquinho sobre o Mercado Livre com vocês. Mercado Livre, provavelmente todo mundo já conhece aqui, aquele ambiente onde você consegue contratar a sua energia, escolher o seu fornecedor de energia, você como consumidor escolhe o seu fornecedor, negocia o seu contrato bilateralmente com esse fornecedor e já está aí o Fernando Meligeni na televisão mostrando para a gente que é um mercado onde você consegue preços mais vantajosos. Então, é uma coisa meio no-brainer para um consumidor que consegue acesso ou pode acessar esse mercado, exercer a sua opção, ir para o Mercado Livre e contratar seu suprimento nesse mercado. Ultimamente, a gente tem visto muita oferta de energia renovável nesse mercado, teoricamente são as energias mais baratas, mais econômicas para serem contratadas, e por isso conseguem se viabilizar também no Mercado Livre, com algumas condições um pouco diferentes, mas ainda assim é o ambiente delas, E aí queria começar aqui conversando, colocando já o Paulo para conversar com a gente, dizendo o seguinte, Paulo, nesse mercado, você acha que essas energias, quer dizer, os incentivos ou políticas públicas que existem hoje e que estão muito centrados nas energias renováveis, eles têm papel, na opção do consumidor para ir para o Mercado Livre, ou isso não tem a menor diferença? Claro que tem. Eu vou começar a partir dos painéis anteriores, falando sobre o Brasil, o momento da transição energética. Tá bom, só. Ok, alô, pronto. Então, eu vou começar a partir dos painéis que nos antecederam, falar da questão climática e do Brasil. Quer dizer, o mundo está mudando, a questão da energia renovável talvez tenha perdido um drive, a competitividade agora cada vez vai ser mais forte nas discussões sobre energia, e isso para o Brasil é uma grande vantagem, porque enquanto, por exemplo, os Estados Unidos volta a olhar para a energia do gás, porque lá é mais barata e dá competitividade à economia americana, aqui no Brasil a energia renovável é o que nós temos de mais barato. Então, nós temos aqui, como disse o Barroso de manhã, o bônus verde. Nós podemos oferecer ao mundo uma energia que, ao mesmo tempo, é barata e dá competitividade para a produção nacional, e também contribui para a solução climática global. Acho que a Rosana aqui de manhã falou muito fortemente sobre isso. É a oportunidade do Brasil ter uma estratégia de desenvolvimento a partir da energia barata, competitiva e renovável. Isso é a nossa oportunidade de fazer a transição da nossa sociedade, que é muito desigual, para uma sociedade mais justa e mais próspera. Mas o que nós precisamos fazer para isso? Nós não podemos estragar a nossa competitividade da energia renovável. E, de certa forma, nós estamos estragando essa competitividade, na medida em que a gente faz e repete movimentos que são muito tentadores, de acomodar a felicidade de alguns setores na conta de energia. Isso é muito tentador, isso funciona. Isso até era possível no momento em que a energia renovável estava sendo subsidiada no mundo inteiro. Então, como ela estava sendo subsidiada no mundo inteiro e a nossa aqui era mais barata, a gente podia incluir nela um pouquinho do custo do desaforo, porque mesmo assim ela ainda seria viável. Nós vamos perder esse bônus, porque agora a competitividade virou o eixo da discussão sobre energia. E nós estamos estragando com os jabutis da energia. De manhã nós tivemos esse debate com o deputado Arnaldo Jardim, que é um parlamentar, uma liderança importante no setor, mas que votou
como muitos outros, 516 outros, em favor dos jabutis no PL das eólicas offshore, que nos custarão bilhões de reais aos consumidores de energia. Então, claro, a gente tem que fazer escolhas que favoreçam a energia competitiva para que a gente possa industrializar a produção mineral e agrícola brasileira e transformar a nossa sociedade. Essa é a grande escolha que o país tem que fazer agora, e não dá para escolher duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso escolher subsidiar o hidrogênio, o biometano, a eólica offshore, a PCH, a térmica Jabuti, e, ao mesmo tempo, escolher o caminho da competitividade e do desenvolvimento. Então, o mercado livre entra nessa mesma discussão. Quer dizer, o mercado livre não é um fim em si mesmo. Muitas vezes o mercado livre é colocado como um fim em si mesmo por ser uma oportunidade para o gerador de renovável ou para o comercializador que faz o trade. Quer dizer, o mercado livre precisa estar alinhado com a visão de eficiência geral do setor. Então, se a dona de casa vai usar a máquina de lavar dela no horário do pico da solar, é muito bom que ela tenha uma energia mais barata. Mas se ela, ao contrário, vai continuar usando o equipamento dela no horário de ponta, na hora que a térmica é acionada, e vai gerar um custo que vai ser rateado por todo mundo, mesmo que ela tenha uma energia mais barata naquele momento, né, ela vai pagar mais caro em todos os produtos que ela comprar que forem produzidos no Brasil, porque aquele custo vai ser redistribuído na nossa sociedade. Então, a abertura do mercado livre ela tem que estar alinhada com a visão de aumento de eficiência global e redução de custo global para todos. Então, para isso, precisa corrigir o sinal de preço, dar o sinal de preço correto, alinhar riscos do setor e desmontar modelos fake, que criam oportunidades de alta rentabilidade de investimento, em detrimento do conjunto dos consumidores e da sociedade, modelos que muitas vezes assim tangenciam a legalidade, como, por exemplo, ao permitir que consumidores que não investiram na autoprodução de energia, se associem através de plataformas de telefone, tendo um desconto no qual existe um preço embutido de venda de energia de R$ 700, R$ 800 por megawatt-hora, em detrimento do conjunto dos outros consumidores. Então, esse mercado livre fake é um problema. E ele cria oportunidades, de novo, fechando aqui, aquilo que eu disse, você cria nichos de oportunidade de investimento de alta rentabilidade, destruindo essa oportunidade do Brasil de fazer a transição da sua sociedade. E é isso que a gente precisa combater para fazer o certo, que é o renovável, pelo caminho do certo, e não pelo caminho do privilégio, da reserva de mercado, da compra compulsória e do subsídio. Não, perfeito. Eu acho que são coisas que se somam e que talvez muitos dos programas, dos benefícios, dos incentivos, talvez não sejam mais necessários, já foram para impulsionar, mas hoje em dia talvez a gente não precise mais carregar tanto peso numa conta de luz para o consumidor, para a indústria e para a Dona Maria, né? Então, a gente vê, Aldemir, notícias o tempo todo de renováveis, os painéis solares caem de preço, as turbinas estão ficando mais eficientes, temos problemas de câmbio, temos problemas de juros altos, esse tipo de coisa, mas a tecnologia parece que vai se sedimentando e barateando, né? E o Mercado Livre está muito relacionado com as renováveis. Então, uma fonte barata que se beneficia de alguns programas, alguns subsídios, consegue ficar mais competitiva, mas em termos de financiamento, o que vocês avaliam para dar financiamento para essas fontes? Ou existe algum critério de risco mais elevado, porque ela está sendo direcionada para o Mercado Livre, que é um mercado que tradicionalmente não dá contratos de longo prazo? Como é que vocês veem essa questão? Boa tarde. Quero também renovar aqui o agradecimento a Exame pelo convite ao Banco Nordeste. O Banco Nordeste tem uma atuação forte nessa área de financiamento de energias renováveis na região. O ano passado nós financiamos cerca de 4,5 bilhões no Mercado Livre de energia. Hoje, boa parte do financiamento de energias renováveis acontece no Mercado Livre. Algumas coisas nós somos um banco de desenvolvimento. Algumas coisas aí, então a gente olha um pouco para esse mercado do ponto de vista de financiamento. A gente é um banco público, mas é um banco
que, como todo banco, a gente vira sócio do investidor no longo prazo, mas do mesmo jeito que ele, nós queremos também retorno. Nós não damos dinheiro, tá? Nós emprestamos e precisamos de retorno. Mas nós somos, ao mesmo tempo, um banco de desenvolvimento. Então, não basta apenas a gente fornecer, né, o financiamento. E a gente tem um pouco dessa visão, a mesma coisa, né, que você falou da questão do Brasil, a gente olha para o Nordeste. Então, uma primeira preocupação nossa é, para além apenas do financiamento do mercado, eu entro já nessa questão do risco de mercado. Uma primeira preocupação nossa o Nordeste vive um momento ímpar, uma janela de oportunidade histórica nessa questão da energia renováveis. Não só de eólica e solar offshore, onshore, mas também você tem as próximas fronteiras da energia renovável brasileira, a eólica offshore e o hidrogênio verde, boa parte da capacidade e da competitividade está na região. Então, assim, só que a gente não quer apenas ser produtores de commodity verde barata. Tá? A gente precisa produzir energia na região, mas a gente precisa agregar valor a essa energia produzida na região. Então, uma primeira preocupação nossa é essa. Não basta a gente apenas ser gerador de energia verde e renovável e exportar para o mundo via hidrogênio verde ou exportar para o Sudeste e para as outras regiões, que hoje é uma grande região exportadora de energia, mas a gente quer agregar valor a essa energia. Então, a gente tem uma preocupação, essa é a primeira preocupação. Agregar valor a montante dessa cadeia, ou seja, você conseguir produzir equipamentos voltados para essa cadeia, mas a jusante também, você agregar valor a essa energia produzida. Essa é uma primeira preocupação. A outra preocupação é, de fato, e aí dialoga um pouco com isso também, que é a questão dos riscos. É óbvio que o risco de você financiar a energia no mercado livre para o agente de crédito, ela é maior, né? Porque você não tem um contrato, né, igual um contrato de leilão no mercado cativo, né? E hoje você tem, por exemplo, uma das coisas que nos assusta, eu nunca tinha ouvido falar da palavra, né, que nem consigo pronunciar direito, curtailment, que é, de fato, um risco para a gente, porque a gente faz um financiamento e aí não há uma garantia de que aquele recebível vai se transformar em, de fato, porque uma parte que a gente financia no mercado livre. Na fase de construção, você precisa de um agente bancário que dê a fiança bancária, vocês que trabalham já sabem disso, né? Você já tem alguém que assume o risco da fase de construção, então, mas depois é a gente que vai assumir. Boa parte da garantia vai vir, não é do parque em si, boa parte da garantia vai vir dos recebíveis. Né? Sim. E aí, hoje, para a gente, um dos grandes riscos, observe que a gente tem apetite para isso, nós estamos nisso, nós financiamos 4 bilhões e 600 e 500, então não é um volume pequeno, mas hoje a gente olha com um certo cuidado, dada essa condição dessa incerteza que está se abatendo sobre o mercado livre da região Nordeste. E a gente tem dito muito que uma parte da solução para isso passa por você levar carga para a região. Tá? Você precisa levar carga para a região Nordeste. Não pode a região Nordeste ficar na dependência de grandes linhas de transmissão de consumo à distância. Porque vai acontecer o que está acontecendo frequentemente. Você frequentemente está tendo, isso não é a primeira, frequentemente você está tendo esses gargalos de transmissão, né? Vez ou outra, alguns anos você entra num gargalo de transmissão, não consegue transmitir, aí você faz alguns leilões, demora, constrói as linhas, aí resolve, daqui a pouco você cai em outro gargalo. Eu acho que a gente precisa evoluir, não é fácil, eu reconheço isso, mas você precisa evoluir para uma fase em que você... E outra questão, né? Eu olho eu digo a partir do Nordeste, porque nós somos um banco de desenvolvimento regional do Nordeste. Então, eu estou olhando para o mercado no qual a gente atua e é no qual a gente bota o nosso risco. A gente entende que é preciso que você fortaleça a carga da região, até porque você vai melhorar a eficiência do sistema elétrico nacional, porque você vai diminuir os investimentos em grandes linhas de transmissão, em grandes sistemas de transmissão.
Isso é fácil? Não é, mas é um pouco disso. Acho que para a região é um momento histórico e a gente pensar isso, e a gente pensar que o modelo ele não é sustentável no longo prazo se ele continuar nesse sistema em que você vai ter uma produção lá na região, ela vai ser uma grande exportadora, mas o consumo vai estar aqui na região sudeste. É preciso balancear um pouco isso para que você melhore a eficiência geral do sistema e que você vai ter uma geração mais próximo do consumo e aí você vai ter também menos gastos com todo o sistema de transmissão, com todos aqueles requisitos, mas esse é um desafio. Isso está dado? Não está, obviamente, não é uma coisa que está garantida, mas a gente precisa pensar um pouco disso, porque se a gente não pensar nisso, se continuarmos nesse modelo, de você a produção ficar localizada lá, e você na dependência desses grandes investimentos de transmissão, e com o Mercado Livre, eu acho que o mercado fica mais vulnerável e fica mais difícil para os agentes financeiros entrarem na questão. Eu volto a dizer, nós temos apetite, mas acho que esse é um risco geral que a gente precisa enfrentar. Não, achei excelente, inclusive pegando um gancho nesse seu último ponto, voltando aqui para o Paulo, a gente conversa muito ou trata muito de como equacionar, trazer nova oferta, como expandir a transmissão. Mas você não acha também que seria muito valioso a gente discutir programas para o consumo, para a indústria? E que tipos de programas, então, seriam eficientes nisso? Até na linha do que o Aldemir estava dizendo, de como é que a gente incentiva a carga a crescer. Bom, nós da Abraço investimos muito num trabalho com a Price Strategy, deve ser divulgado nesse próximo mês, justamente olhando isso. Quer dizer, nós achamos que o Brasil tem errado ao focar no incentivo à produção de energia e a nichos de produção de energia. A gente cria ilhas de oportunidade de investimento num setor. O diretor-geral Sandoval tá aqui, sabe, o setor elétrico trabalha com taxas de retorno no setor regulado da ordem de 7%, 8%, no setor de risco na faixa de, sei lá, 11%. Então, nós criamos nichos de investimento que chegam a ter 30% de taxa de retorno em detrimento dos outros consumidores. Quer dizer, esse é um modelo muito bom para quem investe, para quem financia, quem compra às vezes tem 10% de desconto, que é pouco, mas é alguma coisa, mas a sociedade paga o custo final disso. E isso levou a um país que tem sobra de energia de má qualidade. Então, está sobrando energia no Brasil, muita eólica no Nordeste, tendo energia, muita solar, e sobra energia quando a gente não precisa dela, e depois falta energia quando a gente precisa, e a gente vai ter que contratar uma térmica caríssima que vai emitir para compensar o setor pela sobra de energia que a gente tem pelos estímulos equivocados. Então, uma maneira de resolver isso é olhar para o consumo, estimular o consumo. Eu tenho visto no ambiente da Abraço um potencial enorme, por exemplo, para usar a energia elétrica em processo de calor industrial. Caldeiras a gás são substituíveis por caldeiras elétricas. E quando o preço faz sentido, quando você não tem que carregar o custo da ineficiência do encargo, tem um potencial de crescimento da ordem de 10 mil megawatts em programas que olhem o consumo. E isso pode até ajudar a resolver o problema geral do setor, porque a gente só vai resolver crescendo. Mas sem crescer, a gente não sai dessa inequação que a gente está vivendo. Então, precisa haver um olhar para o consumo, estimulando o consumo que não traga custos adicionais aos outros consumidores. Que, por exemplo, se eu for produzir hidrogênio no Nordeste para exportar para a Alemanha no modelo de autoprodução com energia incentivada, a siderúrgica brasileira vai pagar na CDE e na tarifa de transmissão o subsídio do hidrogênio que vai descarbonizar o aço europeu, que vai competir com o nosso aqui. Então, a gente tem que olhar políticas que façam sentido. Eu dou sempre o exemplo do que está acontecendo. O brasileiro rico compra um carro elétrico importado e bota um painel solar na casa dele. Enquanto o brasileiro pobre é subsidiado por mês com R$ 35, esse brasileiro rico vai ser subsidiado em R$ 2.400 por mês na conta da energia elétrica da casa dele e do carro que ele está abastecendo ali. Um carro que não comprou aço brasileiro, não comprou plástico, não comprou vidro, não empregou aqui,
não pagou imposto aqui, abastecido por um painel que não foi produzido aqui, não usou nem o vidro do painel, é brasileiro. Então, assim, isso é um exemplo do que está acontecendo no geral da economia, por causa desse nosso foco exagerado na oferta, não é que se mostrou inviável, está sobrando energia de má qualidade no Brasil. E o que eu escrevi hoje num artigo, isso está começando a afetar os investidores do setor. Quem tem uma hidrelétrica com reservatório está tendo a produção reduzida por causa do GSF, pode vender menos, está vendendo no mercado sobreofertado, porque o PLD sobreofertado está sobrando energia. O PLD está aviltado, porque a renovável vem com custo variável zero e baixa o PLD, e os consumidores, que é para quem ele venderia, estão migrando para a autoprodução Nutella com energia incentivada. Então, assim, os agentes do setor estão começando a sentir na carne a loucura desse modelo de incentivo exagerado à oferta. Está na hora de parar com isso e incentivar a demanda. E o BNB tem linhas para financiar esses programas de indústria, descarbonização, crescimento do consumo? Isso. Inclusive, vou entrar numa dessas questões, por exemplo, a gente tem uma preocupação grande com uma espécie de autofagia do setor que está acontecendo, da solar abocanhando o setor eólico, né? O setor eólico. E o setor eólico é um setor, por exemplo, que tem uma cadeia produtiva brasileira bem nacionalizada, né? A gente tem uma cadeia eólica. E aí uma coisa interessante para o gerador, é uma coisa que a gente percebe lá no banco, que a gente financia, né, os produtores de equipamentos eólicos, é que para o gerador, para ele pouco importa, né? Porque o gerador boa parte do gerador de energia solar é o cara que tem também o parque eólico, né? E boa parte dos equipamentos solares, então a gente tem uma preocupação com isso. Está havendo um movimento agora, nacionalmente, inclusive a gente está entrando nesse movimento agora, né, que a gente está reduzindo, a gente está deixando de financiar equipamentos solares que tenham similares nacional. E esse é um problema, porque nós, por exemplo, o nosso principal fundo lá é o fundo do FNE, que é um recurso barato, que é um recurso tributário, né? É parte do imposto de renda. Não faz sentido a gente ficar financiando importações desses equipamentos para gerar emprego lá fora. Então, hoje você tem um volume grande, nós temos linhas para isso, mas nós precisamos dar uma olhada nisso. Nós não podemos embarcar nesse processo de você financiar sem você olhar a agregação de valor internamente, né? Então, nós temos essas linhas voltadas do FNE. Uma das questões é assim, o Nordeste vive um boom de investimentos agora. Nós temos o FNE aí, que é o nosso principal fundo. O próximo ano esse ano a gente deve financiar com ele em torno de pouco mais de 47 bi. Mas ele é absolutamente insuficiente para dar conta do volume do investimento no Nordeste. Nós estamos num processo de captação de outros fundos. Nós já pegamos 150 milhões de euros da FD para investimento nessa área. Nós vamos pegar mais 500 milhões do Banco Mundial para a descarbonização da indústria do Nordeste, mas nós estamos entendendo a descarbonização. Esse programa não é apenas para você descarbonizar a indústria instalada, não é só isso. Porque 500 milhões para descarbonizar a indústria instalada do Nordeste, talvez ela seja recurso demais. Porque você não tem muita indústria do qual você bote lá e consiga... quais são as grandes áreas que você descarboniza? Basicamente, petróleo e cimento, né? A gente não tem esses aço e cimento. Nós não temos esse grande parque lá. Então, nós entendemos a descarbonização também com a questão de você instalar novas indústrias verdes. Então, assim, há umas janelas aí de oportunidades, não só na área de produção de hidrogênio, mas eu concordo que você precisa produzir hidrogênio, não é para exportar hidrogênio para a Europa. Tem mercado para isso, mas não acho que a gente deva fazer isso
A gente deve fazer a produção de hidrogênio para agregar valor aqui. E agregar valor nos dois sentidos. Para frente, ou seja, você usar esse hidrogênio como subsídio para uma agregação de valor, mas para trás também. Você vê pouca discussão no Brasil sobre os equipamentos de produção de hidrogênio. Sim. Quem é que produz eletrolisadores aqui no país? Você tem um ou outro. E aí nós vamos ficar produzindo hidrogênio com uma tecnologia de fora. Então, e esse é um momento bom, porque é uma indústria que está sendo construída agora. Né? Sim, ela está sendo construída, que a gente podia dar mais investimento nesse sentido. Então, nós temos linhas para... voltando à sua pergunta, nós temos linhas hoje e nós estamos ampliando o funding, com recursos, sobretudo, de bancos multilaterais, mas também estamos aí com discussão com o Fundo Clima. Nós temos também já temos um framework para um bonde sustentável, que nós estamos olhando o principal, né, o melhor momento para a gente emitir. Então, a gente está se preparando para... E a gente olha para frente, assim, por mais que você veja esses problemas, a gente olha para o Nordeste e vê um grande... né, uma janela, uma avenida de investimentos nessa área lá. E não é só em geração de energia, embora aqui seja mercado livre, mas você tem umas outras áreas que despontam lá também. Produção de etanol de milho, né, produção de biometano. Então, você tem toda uma gama de investimentos verdes, de biocombustíveis que surge lá, importante que a gente precisa alocar recursos para isso. Que hoje o volume de recursos nossos do BNDES do BNB é insuficiente, por isso nós estamos procurando BNDES, FINEP, os multilaterais, um bonde verde para que a gente possa agregar fundos para a região. Né? Assim, mesmo que a gente olhe para todos esses coisas, nós ainda olhamos a região com um ponto de vista muito positivo. Agora, nós precisamos discutir vamos apenas produzir energia verde, barata, para exportar para o mundo ou para exportar para o Sudeste, ou vamos aproveitar essa oportunidade para agregar valor à região, para diversificar a economia da região, para fazer desenvolvimento social da região? É isso. Então, tem uma janela dada. A janela de produzir energia está dada. A gente, sim, não, vai ter. Vai ter um crescimento de produção de energia lá, de energia renovável, que vai demandar... Isso vai ter. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos discutir como vamos aproveitar essa janela de oportunidade do Nordeste, que é a mesma do Brasil. A discussão vale para o Brasil do mesmo jeito. Eu só estou reduzindo para lá, mas é como o Brasil vai aproveitar essa discussão da transição energética global para se posicionar e dar um plus e não ser apenas um produtor de energia renovável, verde e barata para o mundo. Não, perfeito. Eu concordo. E aproveitando até o gancho que vocês estavam comentando, né, do Green Bonus, esse ano, 24, a gente instalou mais de 18 GB de oferta renovável, mas também tivemos o resultado da eleição americana e talvez uma potencial um novo foco na política energética mundial, talvez dando um pouco mais de atenção aqui aos combustíveis fósseis de novo. Você acha que isso tem potencial para mudar essa apetite da indústria pela renovável ou pela descarbonização ou por essa transição que a gente está atualmente conversando e vivendo? Veja, assim, meio ambiente, elas são caras. Então, há uma resistência por parte da sociedade em pagar um combustível mais caro, né, em trocar um aquecedor em casa a gás por uma bomba de calor que tem que fazer o investimento, de investir num isolamento maior para as residências. Há uma resistência e um pouco o movimento do Trump é buscar fortalecer a economia americana, né, dando competitividade à economia a partir do que eles têm de barato lá, que é o gás de shale. Então, assim, a competitividade está ganhando força, né, junto com a questão ambiental. Aqui no Brasil, a nossa posição é completamente diferente. Aqui o competitivo é o renovável. Então, para nós, mais do que nunca, a gente tem que dobrar a aposta na competitividade no renovável para produzir no Nordeste e no Brasil produtos que descarbonizem o planeta, mas de forma competitiva, sem subsídio. Então, assim,
Antes, nós estaríamos competindo com a empresa americana que está tendo energia renovável subsidiada. Isso vai acabar. Então, para nós é uma vantagem, porque nós não precisamos subsidiar a nossa energia renovável, ela é mais barata. Temos energia barata e limpa. Então, esse tem que ser o nosso foco. Nós não podemos estragar isso. O que está acontecendo é que a gente corre o risco, como país, de estragar a vantagem, de estragar a oportunidade, né? Deixando de olhar a competitividade da energia como um todo e querendo acomodar na energia, não é, o sucesso, a felicidade, a rentabilidade de questões específicas. Cada vez que a gente faz isso, a gente destrói a oportunidade do Brasil. No PL das eólicas offshore, nós somos obrigados, felizmente o presidente Lula, de uma maneira muito firme, com apoio do ministro Haddad, do vice-presidente Alckmin, do ministro Silveira, não é, vetou isso. Mas assim, tinha um absurdo. O Brasil vai comprar 300 megawatts firmes de energia elétrica produzida a partir do hidrogênio líquido, produzido a partir do etanol no Nordeste. Quer dizer, isso é legal para aquele lugarzinho do Nordeste que vai produzir isso, e para o CPF e para o CNPJ que vão fazer isso. Mas vai destruir, são 3 bilhões de reais a mais na conta dos consumidores do Brasil inteiro para fazer o bem localizado em troca do mal distribuído. Se a gente fizer isso, nós vamos destruir a chance do Brasil como país. Então, é muito cuidado nessa hora, porque nós temos uma chance enorme baseada na energia competitiva. Não vamos estragar ela atendendo esse tipo de interesse. Por mais legítimo que possa ser para uma região, para uma empresa, para uma cidade, esse modelo vai destruir valor do Brasil e nós vamos perder a oportunidade de transformar a nossa sociedade. Nós vamos repetir o que a gente vem fazendo. Outro dia eu estava conversando com um estrangeiro, dizia, sabe por que o Brasil se chama Brasil? Porque ele começou exportando pau-brasil, né? Biomassa, energia solar. Aí depois a gente exportou açúcar, exportou café, hoje exporta soja, exporta minério de ferro, vamos exportar hidrogênio. Né? Então tem que quebrar esse ciclo, e quebrar esse ciclo é a competitividade. A indústria brasileira caiu de 50% do PIB para 25% do PIB, e é a indústria que paga o imposto para manter as políticas sociais. Então, a gente tem que mudar essa equação, olhar o lado da demanda e não o lado da oferta, focar na competitividade, na energia barata, não cair em tentação de acomodar esses interesses específicos, que aí o país vai quebrar essa maldição de crescer na média 1,5%, 2% ao ano há um tempão. Obrigado. Vamos fazer, o tempo está acabando, vou fazer mais uma para vocês, só porque eu não resisto. Quando você olha, o Mercado Livre vem crescendo muito nos últimos anos e chegou ano passado a 39% do consumo. Quando você vai olhar esse mercado, do ponto de vista do crescimento da demanda, da oferta, do financiamento, o que mais te faz coçar a cabeça, o que te preocupa mais com a energia elétrica e especialmente o Mercado Livre? Eu acho, para a gente hoje, é o fenômeno, olho do ponto de vista da instituição financeira. Para a gente hoje, o que mais nos preocupa é essa questão dos cortes de energia lá na região, lá nos projetos da região. Para a gente, como instituição financeira, a gente fica um pouco assustado se isso não vai gerar uma crise, ou a gente vai segurar, ou vai exigir, né, mais garantias, ou você vai acrescentar. Nesse momento, o que nos assusta, assim, é uma coisa bem específica. Outra você não pode crescer esse mercado penalizando o consumidor cativo, né? É preciso fazer a equação adequadamente. Você não pode crescer o Mercado Livre com algumas pessoas, e aí, no geral, é quem tem mais condições de avançar nesse Mercado Livre, e deixar o pequeno, menor, preso, carregando os custos do desenvolvimento desse mercado. Tem mais uma coisa que nos assusta, um pouco isso. Com boa parte disso está acontecendo com energia solar, está destruindo ou avançando bastante numa cadeia importante, que é a cadeia da indústria de energia eólica.
Então, você está avançando com equipamentos que absolutamente a maior parte disso é importado. Então, importação de equipamentos que destrói uma cadeia já estruturada, porque já está acontecendo. Hoje, você pega, eu acho que não teve quase financiamento de novos projetos de energia eólica na região. Tá? As indústrias de equipamentos eólicos quase não tem projeto novo, ou não tem. Estão só terminando os projetos antigos. Então, isso, mais os cortes de energia, mais a capacidade de você desenvolver isso às custas do mercado cativo, me parece ser assim, os grandes desafios que, na minha cabeça, aparecem assim, como coisas preocupantes. Só coisa fácil, né? Só coisa fácil de resolver. Tá certo. E para você, Paulo, para a gente fechar, só uma coisa, porque eu quero te provocar um pouco mais. A gente tem discutido reforma do setor há alguns anos já, e essa reforma não tem acontecido, tem deixado a gente um pouco apreensivo, até porque a gente está vendo que precisa resolver alguns problemas estruturais do setor, né? E aí, na linha do que te coça a cabeça, assim, você acha que a gente vai ter uma reforma esse ano? E quais são os principais pontos que a gente deveria atacar até para ajudar o Aldemir? Eu começo dizendo o seguinte: o Mercado Livre vai perder a relevância. Não vai perder a relevância, porque nós estamos caminhando para um cenário em que a CDE vai para R$80, R$100 o megawatt-hora, nós vamos ter a reserva de capacidade ou de potência que a própria PSR projetou que vai chegar a R$100. A transmissão vai crescer muito, porque tem que acomodar um bocado de renovável e boa parte do tempo ociosa, e muita gente pagando metade do custo e o consumidor paga o que sobra. Então, digamos, se eu sou uma indústria e a minha conta final é R$400, para simplificar, e a energia fica 100, porque eu pago 300 de fio e encargos, se eu conseguir 40% de eficiência na minha conta, na minha contratação de energia, eu reduzi o meu custo final em 10%. Então, sob o meu ponto de vista, sobre a minha competitividade, o Mercado Livre se torna irrelevante. Então, assim, se nós não recuperarmos com a reforma do setor a importância da contratação, quer dizer, se eu comprei energia solar dele, ou ele vai firmar energia para me vender, ou o comercializador no meio firma, no portfólio dele, ou ele bota uma bateria, ou eu boto uma bateria, ou eu reduzo o meu consumo na hora da ponta, ou gero numa caldeira. Mas na nossa relação comercial, nós temos que tratar do nosso atendimento. Nós não podemos portar o custo para um outro pagar. Então, o modelo do setor é esse, é um modelo de oportunismo e de arbitragem. Eu não ganho quando eu sou mais eficiente, eu não ganho quando eu inovo. Eu ganho quando eu encontro um mecanismo regulatório que faça o outro pagar a minha conta. E aí está todo mundo fazendo isso, e você não pode criticar quem faz. Eu digo sempre, fui no show em Brasília, a entrada era caríssima, se eu levasse um saco de farinha, eu pagava metade. Eu levei um saco de farinha e paguei metade. Alguém pode me acusar disso, se a regra do jogo é leva um saco de farinha e paga metade? Mas é assim que funciona o setor elétrico. É assim que funciona o setor elétrico. Se a gente não corrigir isso, nós vamos, assim, eu volto. Essa não é uma discussão sobre o setor elétrico. Nós estamos falando de dignidade, de desigualdade, nós estamos falando de desenvolvimento. É esse jogo, não é, de impor térmica na base lá longe, não é, de impor contratar. É esse jogo que está tirando a oportunidade da sociedade brasileira, não é, de fazer a transformação que ela precisa. E o Mercado Livre tem que responder a esse objetivo. Abrir o Mercado Livre não pode ser uma estratégia de enriquecer trader e gerador em detrimento da sociedade. Abrir o Mercado Livre tem que ser para que o consumidor de baixa tensão seja exposto ao sinal de preço, assuma o risco dele e ajude todo mundo a pagar menos. Então, esse é o caminho. Excelente. Muito obrigado, senhor Paulo, Aldemir. Vamos encerrar aqui.